meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. E você vai poder acompanhar no programa de hoje os gols da 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma terça-feira cheia, muitos jogos, 10 partidas. E você vai saber daqui a pouco como foi o desempenho do nosso representante, o CRB, que venceu. Mas você vai daqui a pouco também ver um pouco da história desse jogo que decretou mais uma vitória do Galo na 2ª divisão do futebol nacional. O CSA, que já tem todos os atletas regularizados para a estreia na Série D, a 4ª divisão do futebol nacional, no próximo domingo contra o Parnaíba. A viagem da delegação azulina está marcada para a próxima sexta-feira. O Asa, que se prepara para ter mais um desafio na Série C do Campeonato Brasileiro, com a chegada nesta quarta-feira do técnico Paulo Foiani, para dar sequência aos trabalhos da equipe, visando mais um compromisso em casa nesta competição. E aqui no Canal Esportes você vai poder acompanhar também os resultados de ontem na Copa América, os jogos de hoje, que inclusive envolve a presença da seleção brasileira, que vai entrar em campo contra o Haiti, e também todas as informações da Gazeta no seu caderno de esportes na manhã desta quarta-feira. Esses e outros assuntos você vai saber a partir de agora no Canal Esportes desta quarta-feira, dia 8 de junho de 2016, que já está no ar. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Bom de Negócio é o mais novo e completo classificados online de Alagoas, com a credibilidade dos classificados da Gazeta de Alagoas. Com Bom de Negócio ficou mais fácil anunciar. Agora, de onde você estiver, poderá adicionar fotos, descrições mais detalhadas e aproveitar a facilidade dos pagamentos no seu cartão de crédito. Não perca tempo e faça agora um bom negócio. É rápido, é prático, é o bomdenegócio.com.br. As mudanças em Alagoas já estão aparecendo. O governo do estado está trabalhando sério e em ritmo acelerado. Porque Alagoas tem pressa para mudar. Preparando os alunos para ter uma profissão, com 14 novas escolas em tempo integral e 31 ginásios poliesportivos em construção. 70 escolas em reforma. Com uma nova saúde focada no bem-estar da população, com uma nova Santa Mônica e as UPAs de Maceió e Maragogi, recém-inauguradas. Com a nova segurança que promoveu a maior redução da violência no país, Maceió deixou de ser a capital mais violenta do Brasil. Com mais obras, como a duplicação da L-101 Norte, a cooperativa Pindorama Bolivar e a recuperação do trecho entre Arapiraca e São Sebastião. Essa é a nova atitude. Por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Paredão ligado nas vidas dessa até embaixo. Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou um fazendeiro, eu quero ouvir que funk chegou no Brasil. Tenho muito gado no pastinho, vou sujeito e dinheiro. Que funk chegou? Olha que eu tenho uma raiva, tenho uma maroca e uma... Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira.
Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Preparação para as Olimpíadas no Rio de Janeiro está a todo vapor, né? Principalmente os atletas, que agora passam a entrar num processo de intensificar as atividades para fazer bonito, cada um por seu país, para atingir o objetivo, aquela questão das medalhas, né, alcançadas nesta competição. O principal evento, né, do esporte, agrega muitos esportes também ao mesmo tempo e que acaba fazendo também um evento bonito, bastante representado e com a presença de inúmeros atletas. Nós estamos falando, inclusive, até de uma das potências nas Olimpíadas, que é os Estados Unidos, que fala a respeito do Brasil. E quando nós estamos falando de Brasil, a ideia lá fora, a imagem lá fora, não é diferente do assunto discutido, Zika vírus. Vamos acompanhar o que disse Thompson, um dos principais jogadores da delegação dos Estados Unidos para as Olimpíadas, que afirmou que quer, mesmo assim, participar das Olimpíadas aqui no Brasil. Vamos ver. It's about Zika in Brazil. I mean, a little bit. I'm not gonna lie to you. I mean, mosquitoes love me. You know, I grew up in Oregon. I felt like I was always getting bit. So, I mean, it's no joking matter, but it's a little concerning, but at the same time, you just gotta take the precautionary steps to avoid it. But it's not going to deter me from going, obviously. I still would love to go represent my country. I followed the reports and kind of got educated on that, but at the end of the day, that didn't have a bearing on my decision. It was assessing my body and knowing, one, what it was going to take for me to finish this playoff run, and considering the injuries I've had in the last few weeks in the playoffs, and the short time frame in between the finals and Team USA training camp, and then the time frame after that, for me personally, was going to be a lot to get my body ready for another year coming up. So that was my decision. I knew, obviously, the developments and kind of understanding the problem with the Zika virus, but had no bearing on my decision. I mean, yeah, that's something that, I'll have to address. I think, everyone's still learning more information about it. It's not something that's everyone has a clear understanding of, and obviously, they're really, paying a lot of attention to it because, it is their home country. They're excited to host the Olympics. They want to obviously go and play well, but they want to make sure that everyone can come and be safe. I haven't been in a situation to decide not to play. I've just been lucky just to be one of the last guys in. I'm not really too well versed in what's going on. We do got two Brazilians, but like I said, I'm trying not to let any outside distractions, whether they may be true or not, get in the way of what we're trying to do right now, which is get 2 more wins. Pois é, né? Além os estrangeiros, né, sobre o Brasil, alguns deles têm a imagem de que o nosso país além dos atributos femininos, né, avantajados atributos femininos, o samba e o futebol. Agora, o que se comenta quando se fala de Brasil, em alguns casos lá fora, e nesse caso aí do esporte não foi diferente, jogadores da NBA, a principal liga de basquete do planeta, falando também dessa preocupação com essa onda, né, do vírus da Zika aqui no Brasil, né? E querendo ou não, vai muita gente tomar seus métodos de precaução nessas Olimpíadas. A seleção sul-coreana, por exemplo, a delegação da Coreia do Sul já elaborou, através de uma tecnologia, roupas que vêm com repelente para poder, nos jogos,
Não vai, claro, durante as disputas, mas durante os passeios, nos momentos de folga e de lazer, essas roupas não precisa o cara estar passando repelente. Ela já vai vir com o próprio repelente para que esses atletas fiquem protegidos aqui no Brasil. Que ponto, né? O nosso país chegou lá fora, se não bastasse a imagem tão razoável que as pessoas têm de que o Brasil é repleto de mata, que só tem futebol, samba e atributos femininos avantajados, ainda tem outras situações que acabam manchando a imagem do nosso país lá fora, o que é lamentável. Vamos dar sequência aqui ao canal Esportes. Olha só, tem notícia positiva aqui relacionada ao esporte alagoano, já que um judoca da rede estadual acabou sendo medalha de bronze no Brasileiro Sub-21. Essa notícia, inclusive, é publicada pela Agência Alagoas, está aqui no portal gazetaweb.com e dá destaque para que você fique por dentro desses anônimos que, mesmo assim, no esporte, acabam ganhando condição de destaque. É o Renglis Galdino Xavier, da Escola Estadual Teonilo Gama, que acabou integrando a equipe alagoana no evento, né, o evento Sub-21, Campeonato Brasileiro, e ele acabou ficando aí com a condição de destaque, né, ficou entre os 3 melhores, foi o terceiro, né, mas acabou ganhando essa condição de destaque, sim, o judoca Renglis Galdino Xavier, aluno da Escola Estadual Teonilo Gama, que acabou ficando entre os 3 melhores no Campeonato Brasileiro Sub-21 de judô. E aconteceu no município de Lauro de Freitas, que fica na região ali, né, na Grande Salvador. Fica muito próximo de Salvador. Quem já foi à Bahia sabe, quem já foi a Salvador sabe, que o aeroporto mesmo não fica em Salvador, o aeroporto internacional, né? Fica em Lauro de Freitas, tá? E tem ainda em Vitória da Conquista também, o território baiano tem aeroporto também em Vitória da Conquista e Lauro de Freitas. Fica muito próximo ali da capital Salvador. Em abril deste ano, o atleta que integra a Seleção Brasileira Sub-18 de judô foi ouro no Campeonato Brasileiro, né, de judô região 2, em Natal. Em Lauro de Freitas, o judoca com apenas 17 anos competiu com atletas mais velhos e acabou conquistando essa condição, uma condição de destaque mesmo no Campeonato Brasileiro. E está aí, né, essa imagem do nosso campeão, que ficou entre os 3 nessa competição tão importante. Então está aí também a valorização de um dos anônimos do esporte, que nós podemos considerar assim, mas que mesmo assim acredita, e nesse ano olímpico fica mais evidente que nós, como brasileiros, vamos passar a conhecer mais caras no nosso esporte, representando o nosso país, pelo grau de acompanhamento das competições. Lamentavelmente, quando se fala em esporte, tudo fica concentrado no futebol, mas nós temos outros esportes também que precisam ser valorizados. Vamos falar daqui a pouco aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta sequência do canal Esportes, né? Você vai daqui a pouco poder acompanhar. Mas antes de falarmos dos gols da Série B, eu quero apresentar um pouco mais do novo reforço do Santos. Jean Mota, atleta que vestiu a camisa do Fortaleza e que foi anunciado ontem pela diretoria do Santos para a sequência da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Vamos ver. Pode passar para o Jean Mota então, José? Então, daqui a pouquinho, enquanto a nossa produção vai aqui ajustando, trazendo material relacionado ao jogador Jean Mota, atleta que foi anunciado pelo Santos ontem, nós vamos fazer o seguinte, vamos trazer as manchetes da Gazeta, vamos utilizar o plano B para que a gente possa também dar uma condição e continuidade no programa, levando a informação, a notícia da maneira precisa para você. Nas manchetes da Gazeta, no caderno de esportes, tem como destaque a vitória do CRB em cima do Sampaio Corrêa no estádio Rei Pelé. O CRB venceu a equipe do Sampaio Corrêa ontem pelo placar de 2-1. Está aí nas últimas da Gazeta, né? As últimas da Gazeta, trazendo essa informação. Vitória em casa deixa Regatas na parte de cima da tabela de classificação da Série B. Em jogo difícil, o CRB foi buscar uma virada com um atacante baixinho, que garantiu segunda vitória com um gol de cabeça, que foi o Rodolfo. Autor do gol da vitória do CRB também na partida contra o Vila Nova, há exatamente uma semana. No CSA, o CSA tem atletas regularizados, né? Tá aí, então, a principal notícia no caderno de esportes da Gazeta. CSA com atletas regularizados, Direção Azulina divulgou a programação de viagem para a estreia. CSA que já viaja para Parnaíba na próxima sexta-feira. Elenco, comissão técnica embarcam para Recife às 7h30 da manhã.
Eles viajam para Teresina com a expectativa de chegarem por volta das 12 horas e 15 minutos. Lá o time almoça e parte em viagem de ônibus para Parnaíba. Percorrerá cerca de 400 quilômetros, com previsão de chegada para 7 da noite. No sábado, o time ainda treina pela manhã no estádio Pedro Alaf, local da partida, que antigamente era conhecido como estádio Governador Mão Santa. Tá certo? Então, CSA com sua logística já definida. O lateral esquerdo português Fábio Coentrão voltará de empréstimo do Mônaco para ficar no Real Madrid. O lateral direito Bruno também renovou seu contrato com São Paulo. O novo vínculo com o clube vai agora até o fim de 2017. Está entre os destaques da Gazeta. Ainda tem como notícia no caderno de esportes: ex-volante Paulo Foiani é o novo técnico do Asa. Com apenas 3 rodadas da Série C, time alvinegro já apresenta o seu 3º treinador, o que é lamentável, né? O Asa com 3 técnicos já para a disputa da Série C. Aí não tem como o atleta assimilar, né, a filosofia, aquilo que está querendo ser implantado pelos técnicos com essa rotatividade no comando da equipe, né, no comando técnico da equipe. Fica muito difícil a compreensão, fica difícil para que o atleta venha absorver aquela informação com a metodologia de trabalho nova. Imagine você, está num setor e de repente você, com menos de um mês, você ter 3 chefes passando por aquele setor. É a mesma coisa que acontece em órgãos públicos. Os secretários, por exemplo, quando chegam, eles mudam a filosofia de trabalho, o método de trabalho. São poucos que querem dar continuidade ao processo. Então, aí o que é que acontece? Precisa de um período de adaptação para que os comandados possam ser também já cobrados a respeito do desempenho. E a mesma coisa vai demorar agora para os atletas do Asa, né? Precisa de um tempo, esses jogadores, para poder também começar a se cobrar um pouco de padrão de jogo, qualidade, o realinhamento de posições desses atletas. Ainda nas manchetes da Gazeta, atacante KT e Muricy, eles não se entendem. Atacante que foi destaque aí do Muricy no Campeonato Alagoano. E o Muricy disse que o jogador fica. O jogador não apareceu para treinar. O CSA anunciou esse atleta, mas até agora não foi nem para o CSA, nem está treinando no Muricy. E a direção do Muricy continua dizendo: esse jogador tem contrato conosco. Mas eles não se entendem. O jogador diz que tem propostas, mas Alviverde não libera. Maceió terá encontro de karatê no dia 18, no Colégio Marista. Brasil enfrenta o Haiti esta noite no 2º desafio pela Copa América. O Brasil ficou naquela da frustração, né? O empate 0-0 com o Equador na estreia e joga hoje à noite. O técnico Dunga já perdeu 6 atletas: Ricardo Oliveira, Douglas Costa, Ederson, Rafinha e Kaká por lesão. Luiz Gustavo, que alegou problemas particulares, também está fora da seleção brasileira. Convocados para o futsal, a Confederação Brasileira de Futsal divulgou ontem a lista dos convocados para um período de treinamentos e 4 amistosos em Santa Catarina em junho. Tendo compromissos internacionais, Falcão pediu dispensa e ficou fora da lista. E a Copa do Mundo será em setembro. A Copa do Mundo FIFA vai de 10 de setembro a 1º de outubro na Colômbia. O Brasil estreia no dia 11 de setembro contra a Ucrânia, a Austrália e Moçambique também são integrantes desse grupo, né? Mas o Brasil estreia no dia 11 de setembro contra a Ucrânia. Essa data 11 de setembro ficou marcada, né, na história pelo fato das Torres Gêmeas, né? No caso das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Neymar e pai podem ser indiciados. Está aqui também entre os destaques da Gazeta na manhã desta... Traz para cá, Josiel, que a visibilidade não está boa não, lá para o nosso telespectador não, né? Pai e Neymar, né, podem ser indiciados. Procuradoria pediu à Justiça que abra processo contra os dois. E olha que eu já comentava isso aqui no Verdade e Informação com o Mauro Vedequim na última segunda-feira, na nossa participação de esportes. Toda vez que somos provocados a respeito do Neymar, isso já tem respingado no desempenho do jogador em campo, viu? Esses fatos extracampo. O atleta não tem assim se dedicado ao futebol como foi no início da carreira, não. O que se observa do Neymar hoje é curtindo as férias, com cerveja, já varrando pra caramba, com um monte de mulher. E futebol que é bom, nós ainda estamos esperando mais, né? Desse que conseguiu muita coisa na bola em tão pouco tempo e acabou precisando também. Esse tipo de situação é tão delicada no futebol que não é só você ganhar dinheiro, não é só você mostrar habilidade. Você precisa de um acompanhamento, você precisa ser um cara que tem que passar por um processo de reavaliação, acompanhamento constante mesmo de profissionais, orientação. E isso eu acredito que faltou um pouco para o Neymar nos últimos anos.
principalmente depois da transferência dele para o Barcelona. Começou a ganhar muito dinheiro e a coisa saiu do controle, completamente. Alexandre é flagrado no doping, teste deu positivo para o jogador, né, no jogo contra o Corinthians em abril. O Alec Gol, né, lamentável aí, foi flagrado no doping. Vamos ver qual vai ser a pena que esse jogador vai receber. E a última notícia na Gazeta de hoje, torcida invade CT e pede saída de atletas, isso é no Botafogo. Botafogo que montou um forte esquema de segurança depois da derrota para o Santos no último final de semana. Ninguém foi para o aeroporto. Aí todo mundo ficou tranquilo. Quando foi ontem, a torcida invadiu o CT e acabou pedindo a saída dos atletas, pelo momento ruim do Botafogo no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Vamos falar de futebol ainda, trazendo notícias e destaques aqui no Canal Esportes. Jean Mota foi confirmado no Santos. Vamos ver os lances desse jogador que vestiu até pouco tempo a camisa do Fortaleza, time de Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Esses são os lances de Jean Mota, novo contratado do Santos, ex-atleta do Fortaleza, da Portuguesa. Você está acompanhando os lances dele, cobrança de falta, e que foi confirmado aí pelo Santos como reforço para a Série A do Campeonato Brasileiro. Estudantes se preparam para mais uma etapa dos Jogos Estudantis aqui em Alagoas. A expectativa dos organizadores, segundo a matéria do portal gazetaweb.com, é que mais de 1.500 pessoas participem da disputa que acontece de 21 a 31 de julho, ou seja, no fim do próximo mês. O maior evento de desporto escolar de Alagoas já tem data definida, né? Será dia 21 até o dia 31 de julho em Maceió, com a presença de unidades de ensino competindo em modalidades individuais e coletivas. A expectativa dos organizadores é que mais de 1.500 participantes estejam presentes em todas as etapas dos Jogos Estudantis de Alagoas, ou seja, o famoso e tradicional GEAL. Na minha época, quando se falava em GEAL, era motivo de status, sabe? No colégio, a turma que participava realmente do GEAL era tratada com respeito, né? Na época lá de Hélio Lemos, por exemplo, quando estudava por lá no Hélio Lemos, nós tínhamos uma equipe de futsal, aí o cara só ouvia os comentários lá no meio da garotada lá, né? Ó, esse cara aí vai disputar o GEAL, esse cara aí é moral, tá disputando aí o GEAL. Então, tinha essa magia, né? E o GEAL agora está sendo resgatado e a expectativa é que a participação, pelo menos, de mais de 1.500 alunos, né? Para poder abrilhantar esse evento. Eu espero que seja muito bem organizado e que o GEAL volte realmente a ter a mesma força que tinha em outros momentos, né? Finalzinho da década de 80, início da década de 90, que acabou ganhando, foi considerado o ponto alto mesmo do GEAL, com jogos importantíssimos sendo disputados com os atletas alagoanos, a participação também de atletas de outros estados e que já prestavam serviços estudando aqui, já ganhavam conhecimento estudando aqui e que acaba sendo, assim, um dos principais jogos, realmente, um dos principais eventos envolvendo os alunos da rede pública aqui no nosso estado. Tá certo? Vamos a um rápido intervalo agora. Próximo bloco tem Série B do Campeonato Brasileiro em destaque. Vamos falar da vitória do CRB em cima do Sampaio Corrêa e os gols da rodada de ontem da competição. Voltamos já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. O Bom de Negócio é o mais novo e completo classificados online de Alagoas, com a credibilidade dos classificados da Gazeta de Alagoas. Com o Bom de Negócio ficou mais fácil anunciar. Agora, de onde você estiver, poderá adicionar fotos, descrições mais detalhadas e aproveitar a facilidade dos pagamentos no seu cartão de crédito. Não perca tempo e faça agora um bom negócio. É rápido, é prático, é o bomdenegócio.com.br. As mudanças em Alagoas já estão aparecendo.
O governo do estado está trabalhando sério e em ritmo acelerado. Porque Alagoas tem pressa para mudar. Preparando os alunos para ter uma profissão, com 14 novas escolas em tempo integral e 31 ginásios poliesportivos em construção. 70 escolas em reforma. Com uma nova saúde focada no bem-estar da população, como a nova Santa Mônica e as UPAs de Maceió e Maragogi, recém-inauguradas. Com a nova segurança que promoveu a maior redução da violência no país, Maceió deixou de ser a capital mais violenta do Brasil. Com mais obras, como a duplicação da L-101 Norte, a cooperativa Pindorama Bolivar e a recuperação do trecho entre Arapiraca e São Sebastião. Essa é a nova atitude. Por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Reta decisiva do Canal Esportes e você pode nos acompanhar através do portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Baixe para seu smartphone e receba na palma de sua mão todo o conteúdo da programação da TV Mar Canal 25, emissora genuinamente alagoana. O nosso WhatsApp é o 981079872 e o telefone da TV Mar Canal 25 para que você possa ligar e interagir com a produção do programa é o 3377-9097. Vamos aos gols da 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, jogos realizados ontem. Jogando em casa, Luverdense perdeu para o Vila Nova. Vamos ver os gols. A partida foi realizada em Lucas do Rio Verde. Aos 6 minutos do primeiro tempo, Vandinho, depois do rebote do goleiro Gabriel Leite, fez 1-0 para o Vila. Aos 15 minutos também da primeira etapa, Jean Carlos, depois do cruzamento da direita, com esse chute de perna esquerda, colocou no canto esquerdo do goleiro Gabriel Leite e fechou a conta. Placar final, Vila Nova 2, Luverdense 0. Luverdense, que era um time chato, difícil de ser batido jogando nos seus domínios, ontem acabou sendo derrotado pelo Vila Nova jogando em seus domínios. O Joinville jogou em casa contra o Vasco da Gama, o poderoso Vasco da Gama que segue invicto na Série B do Campeonato Brasileiro e ontem fez mais uma vítima na competição. Você errou, Josiel? Não tem problema, então vamos passar para a próxima aí. Você deu um verdadeiro salto, né, Josiel Rodrigues? Um verdadeiro salto, você não errou, você deu um salto. Ontem, então, vamos lá, daqui a pouco vamos trazer os gols do invicto Vasco da Gama, 34 jogos de invencibilidade na temporada, né? O Vasco está aí indo por 8º mês sem saber o que é perder um jogo. Mas o Paysandu ontem também jogou pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogou em casa e perdeu para o Náutico. Vamos ver os gols. A partida foi realizada no estádio Leônidas de Castro, a Curuzu. 1 minuto de jogo, o Paysandu fez 1-0 com Lucas. Aí todo mundo achando, o Paysandu agora vai atropelar, né? O jogo foi na Curuzu. E aí o Maílson, aos 26, empatou para o Náutico. Olha aí o replay do lance. O Jeffersoné, no segundo tempo, aos 46, ou seja, 1 minuto do segundo tempo, fez 2-1 para o Náutico. Veio sem querer esse gol aí, viu? Pelo amor de Deus. E novamente Jeffersoné, aos 25 minutos do segundo tempo, fez 3-1. Placar final, vitória do Timbu fora de casa, resultado que demitiu aí o técnico do Paysandu. Foi demitido depois da partida, depois dessa nova derrota, jogando em casa, jogando nos seus domínios na competição. Ontem também nós tivemos a partida entre Ceará e Londrina, né? O Ceará jogando em casa, enfrentou o Londrina, a equipe que vem fazendo aí um bom papel nesse Campeonato Brasileiro da Série B. O Ceará venceu o CRB, inclusive aqui em Maceió. O único gol da partida, você vai ver agora aqui no Canal Esportes. Vamos lá. O jogo foi realizado no Castelão. Rafael Costa fez o gol da vitória do Ceará no segundo tempo. Depois dessa troca de passes pelo meio, um chute na entrada da grande área. E fechou a conta, né? Placar final, Ceará 1-0 em cima do Londrina.
Você está acompanhando os gols da rodada de número 7 da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Canal Esportes. O Goiás jogou em casa contra o Bahia, jogo também duro, e o Bahia levou a melhor. O Bahia que vai ser o próximo adversário do CRB, partida na sexta-feira, em Pituaçu, 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha então nos gols da vitória do Bahia, do tricolor de aço, fora de casa, no estádio Serra Dourada. Vamos ver. Primeiro gol da partida marcado por Renato Cajá, aos 21 minutos do primeiro tempo. Depois da lambança aí do goleiro do Goiás, o goleiro Renan, saiu errado e o Renato Cajá, com esse chutaço de fora da área. Não se surpreenda, telespectador. A imagem, não é que está distante a imagem do cinegrafista que nós estamos mostrando aqui. É que o Serra Dourada realmente é muito longe. Para o narrador fica difícil fazer uma cobertura com precisão, né, nesses jogos do Serra Dourada. Quem trabalhou aí sabe o quanto é distante as cabines do gramado. Aí o pênalti no segundo tempo, o Thiago Ribeiro cobrou e fez o gol da vitória, né, decretando assim a vitória do Goiás, do Bahia. Placar final, Bahia 2-0 em cima do Goiás. O jogo foi realizado na casa do Bahia, aliás, na casa do Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, tá certo? Então essa foi a condição de momento da competição. O Criciúma venceu a equipe do Brasil de Pelotas. O Criciúma jogando em casa, meteu 3-0 no Brasil e você vai ver agora os gols deste confronto. Vamos lá. Aí o primeiro gol da partida, 1 minuto de jogo, Roberto, 1-0 Criciúma. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Juninho, 2-0 Criciúma. Depois da confusão ali na zaga do Brasil de Pelotas. Criciúma 2-0. E o terceiro gol foi marcado no segundo tempo por Natan. Ali depois do desvio no primeiro pau, Natan colocou a bola para dentro, fez aí o gol da vitória, o gol da equipe do Criciúma, nessa vitória por 3-0. Ontem também nós tivemos a partida do Avaí. O Avaí jogando fora de casa, perdeu para o Bragantino pelo placar de 1-0. O Bragantino que respira na competição. Vamos ver. O gol foi marcado por Eliandro, aos 19 minutos do primeiro tempo. Gol da vitória do Bragantino. Foi esse aí. Vai meter o joelho na trave, né, rapaz? O lance de esforço ali do jogador do Bragantino. Placar final, Bragantino 1-0 em cima do Avaí. Esse foi o resultado da partida. E aí, é claro que para poder falar um pouco mais desses jogos de ontem da Série B do Campeonato Brasileiro, antes de falarmos mais de CRB, o Tupi jogou contra o Oeste. O Oeste que é o Audax, né? Muitos jogadores do Audax, vice-campeão paulista. E olha que o time que é comandado pelo Fernando Diniz está incomodando na Série B do Campeonato Brasileiro. Venceu o Tupi em Juiz de Fora. O gol da vitória você vai ver aqui. Vamos ver. Léo Arthur tá fazendo gol esse cara na Série B, viu? Meu Deus do céu. Aos 16 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória do Oeste Audax. 1-0 foi o resultado da partida. O Oeste conquistando esse resultado positivo em cima do Tupi. O Vasco jogou contra o Joinville, o invicto Vasco da Gama. Vamos ver os gols da vitória do Vasco. 2-0 ontem, 2 gols de Leandrão. Vamos lá. Aí o cruzamento da direita e a cabeçada do Leandrão, Vasco 1-0. Gol marcado no primeiro tempo. E depois dessa confusão aí, o corte errado ali do zagueiro do Joinville, o Leandrão novamente no segundo tempo se aproveitou e fez o segundo gol do Vasco, o gol que definiu a vitória. Mais uma vitória do Vasco, né? Vasco 2-0 em cima do Joinville. 34 jogos de invencibilidade do Vasco da Gama, né? Tá fácil a vida do Vasco, tá muito fácil. Josiel Rodrigues, cadê os gols do CRB, Josiel Rodrigues? Cadê os gols da vitória do CRB em cima do Sampaio Correia, meu produtor? Meu Jesus amado, tá certo. Então vamos fazer o seguinte aqui, eu vou colocar a classificação atualizada, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, para que a gente possa aqui deixar o torcedor bem informado e tentar buscar esses gols da vitória do CRB em cima do Sampaio Correia. Nós não poderemos ficar devendo os gols do time da casa, né? Do nosso time aqui. Primeiro é o Vasco com 19 pontos, a classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro. E segundo, o Atlético Goianiense com 16. Em terceiro, a equipe do Bahia com 14 pontos.
O Bahia que está com 14 pontos. Aí vem logo na sequência, na classificação atualizada, o Náutico com 13 pontos conquistados nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando sempre que essa situação do Campeonato Brasileiro, quando terminar, os 4 primeiros colocados estarão na Série A no próximo ano, né? Então hoje, se o campeonato terminasse, Vasco, Atlético Goianiense, Bahia e Náutico estariam na Série A do Campeonato Brasileiro, por ser aí os melhores colocados da competição até aqui. Criciúma é o 5º colocado com 13 pontos. Em sexto, Ceará também com 13 pontos. Na 7ª colocação, CRB com 12. Em 8º, Oeste com 11 pontos. O Brasil de Pelotas é o 9º com 11 pontos. O Avaí é o 10º com 10. Em 11º, o Paraná com 10 pontos. 12º, Londrina com 9. 13º, o Luverdense com 9 pontos. Em 14º, Vila Nova com 7. 15º, o Bragantino com 7 pontos. Em 16º, o Joinville com 6. A zona de rebaixamento formada por Goiás, 5 pontos. 18º, o Paysandu com 5 pontos. 19º, o Tupi com 3. E o Sampaio Corrêa é o lanterna da competição. Para a gente fechar o Canal Esportes de hoje, vamos deixar você com os gols da vitória do CRB em cima do Sampaio Corrêa. Os gols da vitória do Galo, marcados ontem por Lúcio Maranhão. O CRB que saiu perdendo o jogo. Perdeu ali um gol de pênalti marcado por Léo Gago, da equipe do Sampaio Corrêa, aos 11 minutos do primeiro tempo. Logo depois, o Lúcio Maranhão, aos 19 minutos do primeiro tempo, marcou o gol de empate. O gol da vitória veio aos 22 minutos do segundo tempo, convertido por Rodolfo. Você fica com os gols da vitória do Galo, que segue firme na 5ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. E amanhã estaremos de volta com mais notícias do esporte aqui no Canal Esportes. Vem aí, Cortando com Ariel Fernandes. Grande abraço. Quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem